Será que vale a pena investir? Será que tem algum benefício? Fica até o final do vídeo para ver se dá uma mudada no seu mindset. Fala, meus queridos, como vai? Tudo bem? Aqui é Kleber Maia falando no canal Finanças Sem Tabu, onde nós falamos de dinheiro sem medo. Antes de falar a respeito se vale a pena investir ou não, sabe quando você está passando na rua e aí alguma pessoa, um conhecido do outro lado da rua vai lá e dá um joia? Já que você está passando por aqui, não custa nada, né? Dá um joinha aí, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ative as notificações para que você sempre seja avisado quando tiver um novo conteúdo de qualidade. Bom, pessoal, eu vou fazer uma pergunta antes de nós entrarmos e dar a resposta. Quem sabe você já tem a resposta antes mesmo de eu falar. Se você parar de trabalhar hoje, se amanhã a tua empresa te demitir, você tem como se manter? Tá certo, alguns vão falar, eu tenho meu seguro-desemprego, são 4 parcelas, 5 parcelas, tá bom, e depois disso? Ou vai começar a cabeça a não funcionar direito, um monte de preocupação? Não, né? Eu acredito que a grande maioria. Diz aí, deixa nos comentários, quem é que se parar de trabalhar por quanto tempo consegue se manter? Pensando já nisso, eu dei uma pesquisada a respeito de aposentadoria, custo de vida. Vamos pensar. Mesmo que você não seja mandado embora, que você trabalhe 20, 30, 40, 50, 1.500, 2.500 anos, 10 mil anos para aposentar, que vai chegar num trem desse qualquer hora, viu? Aliás, eu até acredito que isso vai deixar de existir. Mas vamos pensar. Se você mesmo assim trabalhou seus tantos anos, seus 1.500 anos e aposentei, agora sim, tá bom, tá ótimo, tá, será que dá? Você sabe qual é a média dos brasileiros? Segundo o nosso Seguro Social aí, o órgão responsável por pagar esses benefícios, o custo médio para eles, né, que são custo, mas o que o brasileiro recebe em média de aposentadoria é R$ 1.349,05. Nossa, estão pagando bem, né? Não? Não estão. Dá uma olhada. Eu fui um pouco mais profundo, mas tá. Se a média do brasileiro é R$ 1.349,05, você tem que saber o quanto que é o custo de vida. Aqui no estado de São Paulo eu fiz uma breve pesquisa, nada muito aprofundado, mas olhando o custo desde a grande São Paulo, um pouco do interior, porque eu não posso colocar só a grande São Paulo, porque a média de aluguel é R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, um aluguel dependendo do lugar onde esteja. Mas colocando num todo, entre aluguel, entre remédio, água, luz, telefone, entre outras coisas, fica entre R$ 2.814. Bom, então isso quer dizer que se a maioria dos brasileiros aposentar com a renda média que cai no bolso dos brasileiros de aposentadoria, já está devendo. Você tem que procurar um outro lugar para morar. Ou, na verdade, o que vai acontecer, sabe o que é? Você vai ter que continuar trabalhando. Quantos aposentados que você conhece que aposentou e continua trabalhando? Deixa aí no comentário. Então, pessoal, eu fiz um pouco mais de pesquisa. Porque tem uma coisa que se chama idade. Ela vem, ou ela vai, sei lá. Mas acontece que quando você chegou a aposentar, você teve seus 35, 40 anos, 30 anos para aposentar e a sua idade foi junto. Seus 65 anos, não sei. E quando chega a idade, tem um custo, uma média, que eu também fiz uma pesquisa. O custo médio que um aposentado gasta com remédio no Brasil é entre R$ 800 a R$ 1.500. Vamos deixar em R$ 1.000? Se você recebe uma média de aposentadoria de R$ 1.349,05 e já gasta com remédio uma média de R$ 1.000, não tem como. Ou alguém vai ter que te ajudar, ou você vai ter que continuar trabalhando. E quantos senhores e senhoras idosas que não é por gosto que eles trabalham, não. É porque eles precisam. Eles dependem.
E aí? O que nós vamos fazer? Então, olhando isso tudo, eu vou entrar agora no contexto o que é um investimento, no meu ponto de vista. Você tem que entender assim, antes você tem que mudar o seu mindset. Será que faz sentido? Mindset. Dá uma olhada no vídeo se não viu ainda. Uma outra coisa que você tem que entender, saber onde está, entender os tipos de dívida. Bom, lembra? Dívida gerada, dívida fixa, vontade, preciso, não preciso. Tem um outro videozinho também que vale a pena você olhar. Agora pensa assim, isso quando você trabalha para aposentar, ter um benefício, chegar lá na frente, usufruir. Não, você não vai usufruir. Infelizmente, tanto eu quanto você, isso é para todos. Não é uma coisa que é uma escolha. Não, você trabalha, você paga o benefício. Na verdade, não sei se você tem noção, mas o desconto de INSS que hoje você paga não é para sua aposentadoria no futuro. Você está pagando quem está aposentado hoje. É, isso mesmo. Será que vai ter gente suficiente para poder pagar essa aposentadoria ou trabalhando? Não sabemos. Mas não vamos entrar nisso. A ideia é só trazer para você qual é a nossa realidade. A nossa realidade é: a aposentadoria média paga para o brasileiro não é o suficiente para nos manter. A renda média do brasileiro, tirando de 30 milhões de brasileiros que ganham um salário mínimo, os demais, na média, entre os salários de 20, 30 mil e os outros de 5, 6 e assim por diante, fica uma média de R$ 2.443. Mesmo que fosse garantido que você aposentasse com isso, não seria o suficiente. Porque nós temos que entender que tem algo chamado inflação, que vai desvalorizando o poder de compra da nossa moeda. Se hoje você compra a R$1 essa moeda, essa caneta moeda, se você compra essa caneta a R$1 hoje, no ano que vem vai ter uma inflação. Se for uma inflação de 50, sei lá, 10%, vamos dar um exemplo, 50% já assusta, né? Mas 10%. Então quer dizer que ano que vem, para você conseguir comprar essa caneta, você vai ter que ter R$1,10, não mais R$1. Então pensa assim, nós temos todos esses fatores que jogam contra nós. Fora as dívidas que nós fazemos, nós não conseguimos simplesmente ter controle das nossas finanças. Vamos lá. Então vamos entrar no investimento. Será que vale a pena investir? Agora eu vou contar para você o meu conceito de investimento. Bom, investimento como que é no mercado financeiro? O que é você aplicar? Pensa assim, existe dois tipos de renda, a renda ativa e a renda passiva. Essas duas rendas, a diferença entre elas é, a renda ativa você tem que estar trabalhando sempre. Se é um pedreiro, você tem que ir lá fazer casas, rebocar, embolsar, sei lá qual o nome que você dá aí no seu estado. Coloca aí nos comentários para a gente conhecer um pouco mais desse Brasil. A renda ativa, você trabalha por ela. A renda passiva, independente se você trabalha ou não, ela vai gerar mais rendas para você. Para ficar mais claro e objetivo, pensa assim, quando você olha um pé de goiaba, por exemplo. Goiaba é o que mais tem, onde você vai, pelo menos nos lugares que eu conheço, entre estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a gente encontra em tudo quanto é lugar. Se você pega e planta uma goiaba, eu não sei se goiaba é na semente ou na muda. Bom, não faço ideia. Mas se você planta, seja com muda ou com semente, você plantou, aquele pé de goiaba vai dar mais goiabas. E chega um ponto que um pé de goiaba, você consegue comer ele, mas ao invés de você comer os frutos que dá, você pega ou faz mais mudas, ou planta, coloca semente, e ele vai dar mais. Mas Kleber, não dá goiaba o ano inteiro, ou toda hora. Aí você pega e planta outros pés de fruta, pés, só eu mesmo. Mas você planta outro pé de fruta, você planta um pé de abacate, uva, entre outras coisas, você diversifica. O que isso tem a ver com renda passiva, Kleber? Tem a ver assim, você pega o seu dinheiro e vai diversificar ele, aplicar em renda fixa e renda variável. Vou fazer um vídeo só sobre isso, porque para esse vídeo não ficar muito grande, já
deve estar passando dos 10 minutos. Mas um pouquinho de paciência, isso é importante. Isso não é só seu futuro não, é seu presente, tá bom? Então, qualquer fruta que você imaginar, qualquer legumes, qualquer coisa, se você planta e vai replantando aquilo ali, ele vai crescendo exponencialmente. A mangueira, por exemplo, um pé de manga é uma semente que você plantou. Você pega aquela semente de manga, planta, ela vai crescendo e vai dando muitas mangas, centenas de manga. E eu não sei se vocês sabem, quanto mais você tira, mais força ela vai tendo. Só que ao invés de você consumir, porque você não dá conta, você vai plantando mais. É isso que a gente tem que fazer com o nosso dinheiro. Isso é um investimento. Você coloca ele numa renda fixa, por exemplo, ele vai ter uma rentabilidade, ele vai render alguma coisa. Então você colocou R$100, ele vai render um pouco mais ao longo do mês, ao longo do ano, ao longo prazo. Renda variável da mesma maneira, você compra uma ação, compra um fundo imobiliário, que eu vou tratar todos esses detalhes no próximo vídeo. Pensa assim, você já tem que trabalhar 10, 20, 30, 40 anos, 1000 anos que seja. Ao invés de você esperar essa aposentadoria vir, quando ela chegar, você foi aplicando ao longo do tempo. Você foi multiplicando, foi diversificando. E esse dinheiro vai potencializando, vai crescendo, vai crescendo. E você trabalhando a sua educação financeira, gastando bem o seu dinheiro, certo? Não é deixar de gastar simplesmente, é gastar exatamente naquilo que precisa ser gastado. Então, vai multiplicando. Então, investir é você aplicar o seu dinheiro para você fazer ele multiplicar e sempre diversificar, porque no mundo mesmo das frutas aí que nós entramos, já virou uma salada só? Nunca uma fruta, ou deve ter alguma que dá o ano inteiro, eu não conheço, mas sempre ela tem períodos que ela dá menos ou que ela não dá. Então nos investimentos também é assim, a gente vai diversificando, a gente vai multiplicando e vai fazendo crescer o nosso capital. Será que faz sentido? Algo que exponencialmente vai crescendo cada vez mais? Toda vez? Se hoje é 100, amanhã pode ser 101, no mês que vem pode ser 110, no ano que vem pode ser 160, mas aí você já colocou mais, teve uma educação que nós estamos trabalhando aqui e isso vai multiplicando na sua vida. Será que faz sentido? Quando chegar hoje, se você tem seus 20 anos, quando chegar a 40 anos de idade, você tem um pai e uma mãe que está nos seus 60, talvez 70, e você tem a renda suficiente para não só se manter, mas manter eles também? Será que faz sentido? Será que faz sentido você que já tem um pouco mais de idade, né? Que você tenha seus 40, seus 50 anos de idade, né? Ou mais, mas você sabendo que estatisticamente você vai viver até os 80, os 90 anos, será que faz sentido daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, você não depender do que acontece no governo ou em qualquer outra coisa para você se manter? Aí vai a resposta. Você vai dizer para mim, vale a pena investir? Coloca nos comentários, vale a pena investir? Sim ou não? Participa conosco aí. Pessoal, para não estender muito esse vídeo, né? Alguns vídeos nós não vamos conseguir fazer com menos de 10 minutos, porque tem que explicar em mais riquezas de detalhes. Mas eu peço a vocês, compartilhe esse vídeo. Sabe aqueles grupos que não tem nada que agrega? Manda lá o Finanças Sem Tabu, compartilha. Vamos multiplicar o conhecimento, porque conhecimento também é um investimento. E quanto mais você passa ele, mais ele cresce. Agradeço vocês por ficar até aqui. Peço a todos que sempre nos acompanhem toda semana. Vamos manter o foco de 3 vídeos por semana. Vale a pena investir? Pensa aí. Só para finalizar e não perder o nosso jargão. Não importa se você é milionário, se já investe ou não investe, conhece muito ou pouco ou nada. Aqui pode falar de investimentos e educação financeira, porque aqui é Finança Sem Tabu.